Olá pessoal, eu sou a Prof. Adri do Cantinho Prof. Adri e essa é mais uma aula de tutorial de como utilizar a apostila Pré-alfabetização Relâmpago Alfabetize em Casa. Esse material é o mesmo que eu utilizo aqui no Cantinho para alfabetizar as crianças, é garantido que dá resultado. Nunca tive uma criança até hoje, em todos esses anos de trabalho, que não tenha sido alfabetizado. Ele constantemente vai ser atualizado para você na Hotmart, conforme eu for atualizando para as crianças, porque ele foi desenvolvido de acordo com as necessidades das crianças. Antes vinham só crianças típicas, depois crianças com TDAH, crianças com dislexia, crianças com autismo nível 1. Então foram aumentando o número de crianças com dificuldades. Então, conforme eu fui fazendo pós-graduações, eu fui fazendo especializações, eu fui também adaptando o material. É um material maravilhoso e com certeza vai ajudar a sua criança a aprender a ler e escrever, caso você tenha o intuito de alfabetizá-la em casa. Ainda, se você não adquiriu, já adquire aí pelo link na Hotmart. Vai ter a apostila do professor, a apostila do aluno e o material gravado, caso você queira assistir às aulas para ver como é que faz, porque na apostila do professor tem todo o material, passo a passo de como você dá essa aula, eu explico ali como faz cada conteúdo. Mas quem prefere assistir as videoaulas, aqui vai o seu tutorial. Bom, essa é a aula da letra U. A aula passada nós terminamos com a brincadeira da fazer a dobradura do sapo e brincar de fazer corrida com a criança. E nessa aula vem a aula da letra U. U que tem o som apenas de U. Olha bem na boca, um círculo bem pequenininho, ó. U, diferente do O, certo? Então olha lá, U de universo, U de uva, certo? Universo e uva. E aqui do lado a gente tem a atividade. No dedo dessa pessoa tem o quê? Tem uma unha. Começa com que som? Isso, você pede para a criança te responde, você já pede para ela colocar aqui U, porque ele já aprendeu a letra U e o som dele. Então, isso aqui é apenas uma revisão para a gente entrar na outra parte. U de urubu. U de urubu? É, U de urubu, porque começa com U. Coloca aqui. Umbigo. Umbigo. Lembrando que nessa fase tem crianças que você fala uma vez e ela já entendeu, então você não precisa repetir. Tem crianças que você precisa repetir uma vez bem lenta, outra vez mais lenta, na terceira vez ela consegue entender. Vai depender do grau de dificuldade dessa criança. Então tenha paciência e repita mais vezes, ok? Umbigo, pede para a criança colocar o U. Urso, começa com que som? Urso. Ela responde, você pede para ela pôr aqui. Unicórnio, começa com que som? Isso aí, ela responde, coloca a letra U aqui, e essa atividade vai ficar dessa forma. Então, a gente tem U de unha, U de urubu, U de umbigo, U de urso, U de unicórnio e U de usina, certo? A atividade tem que ficar desse jeito. Pode pedir para ele preencher com lápis de cor ou com lápis de escrever. De preferência, lápis de escrever, que algumas crianças têm um quê pelo colorido. Então, se você vê que agora no início dá mais resultado, vai onde dá mais resultado, porque ele tem que gostar daquilo que ele faz para ele aprender. Na próxima atividade, a gente tem a brincadeira dos sons. Então, o que você vai dizer para ele? Circule as imagens que começa com som de U. Você vai ditando o nome de cada imagem. Se ele ouvir o som do U, ele vai circular para você somente as que têm o som de U. Então, os desenhos que você tem são uva, iglu, umbigo, elefante, ostra, elevador, união, anjo, urubu, uniformes, unicórnio, olhos e Essa atividade ela tem que ficar desse jeito, ele vai circular apenas as que começam com som de U, as outras não serão circuladas. Aí lá na apostila tem, quais são as palavras que serão circuladas? A apostila do professor. Uva, umbigo, união, urubu, uniforme, unicórnio e um. Na próxima página vem a atividade do pontilhado. Como eu falei, a criança precisa trabalhar muita coordenação motora fina, que é o controle dos dedinhos, o controle da pinça, o segurar o lápis e tudo mais. Então, primeiro você vai pedir para ele passar por cima de todo o pontilhado, lembrando que nem sempre ainda no início ele consegue passar certinho. Algumas crianças já conseguem,
outras não. Tenha paciência, mas pede para ele passar sempre em cima, o mais em cima possível, que ele vai melhorando com o tempo. Então ele passou por cima, ó, agora de prêmio você pode pintar, dá um lápis de cor, dá giz de cera, se você quiser dar canetinha, dá a canetinha para ele pintar. Não esquece de colocar um plástico embaixo dessa folha, caso ele pinte de canetinha, que senão pode acontecer da canetinha borrar e ele manchar toda a apostila. Então coloca um plástico lá embaixo, se você for pintar de canetinha, deixá-lo que ele pinte de canetinha. Mas o ideal é isso aqui, pintar com lápis de cor. Acabou a atividade de pintar? Vamos passar por cima da letra do alfabeto? Nessa atividade, eu vou pedir para você não passar por cima com lápis, ou com caneta, ou com giz de cera. Eu vou pedir para você passar uma cola, cola branca. Pode ser aquela cola tenaz. Passa a cola branca e pede para ele colar. Pode ser arroz, pode ser grãos de feijão, pode ser folhinha, pega uma folhinha, picota toda, sabe a folha de árvore, uma folha de uma planta, picota pequenininho, pede para ele picotar pequenininho e ir colando em cima das vogais. Então, o objetivo aqui é fazer colagem. Pode ser também barbante, dá um rolo de barbante para ele recortar, picotar os pedacinhos e ir colando os pedacinhos em cima de cada letrinha da vogal. Aqui nós vamos trabalhar bastante coordenação motora fina. Então, ele vai trabalhar o recorte com a tesoura, caso você não dê grãos. Ele vai trabalhar o segurar, a pinça, que é segurar o grão, ou segurar o barbante, ou segurar até a areia, você pode passar se você quiser, que o intuito é ele brincar realmente para trabalhar a coordenação motora fina. Acabou essa atividade, vamos para a próxima, que também já é uma revisão das vogais. Então, olha lá, aqui a gente tem a letra A. O que essa criança vai fazer? Passar por cima de cada uma dessas letrinhas, repetindo sempre o som. A, a, an, a, a. Você pode ir falando e ele vai repetindo. Ou você fala e ele passa por cima. Você fala e ele repete e passa por cima. O importante é ele repetir para frisar bem, o ouvido gravar bem com o cérebro a imagem da letra que ele está vendo e associar. Nós estamos fazendo associação de som com letra. Passou por cima do A, tem a letra I, a letra E, a letra U, a letra O, fora de ordem proposital, porque se a criança repete sempre em cima da ordem, ele pode correr o risco de decorar. E quando você pede para ele, que vogal é essa? Ele não sabe, porque ele decorou. Então ele tem que ficar A, I, A é a ordem, é o I, é o I. Então, para não precisar disso, às vezes eu fiz umas inversões. Terminando isso aqui, ele vai fazer na mão livre mesmo, aqui, ó. A de árvore. Vamos fazer o A de árvore? A de anjo, A de anjo. Você pode ir mudando os nomes para ele associando novos sons de palavras e até ele terminar. Terminou o A, faz com a letra E de escova, I de iguana, O de ovo e U de urubu, certo? Essas atividades são bem simples, ela deve ser feita dessa forma, olha, então ele pintou a uva, vem aqui, passa por cima da letra A prof não fez. Aqui, ó, é para ele preencher tudo com a letra A, depois preenche tudo com a letra E, depois tudo com a letra I, certo? Agora a gente vai fazer essa outra atividade, que é para trabalhar bem o som, o começo e o final da palavrinha. Então você vai ditar para ele esses nomes, você vai usar a apostila do professor, que está completa, e vai ditar. Então olha lá, a primeira palavra é árvore. Começa com que som? Árvore. Repete para ele uma, duas, até 3 vezes. 2 vezes para ele ouvir a primeira letra. Normalmente tem criança que de primeira já ouve e já fala. É A. Árvore. Termina com E. E tem criança que precisa de 3 repetições, pelo menos, para ele ouvir. Você vai repetir quantas vezes for necessária, porque depende da sua criança. Essa atividade deve ficar dessa forma. Então, olha lá. Árvore. Lembra do acento agudo na letra A. Anjo. Começa com quê? Com A. E termina com quê? Com O. Armário. Começa com quê? Você pergunta para a criança. Aí ela responde, você repete, com A. E termina com quê? Ó, armário. Ele fala oi, você repete, com O. Por que repetição? Para ajudar na memorização. Escova. Eles normalmente falam que escova começa com I, então já corrige isso. É escova. Começa com E e termina com A. Isso aí, você está indo muito bem. Começa com E e termina com A. Sempre deixe a criança responder. Entrada, estrela, iguana, índio, irmão, ovo, onda, ostra, urubu,
umbigo, urso. Então, sempre devagarinho para ele ir respondendo, e as respostas são da criança. Se você der a resposta, demora muito para ele aprender e ele se acostuma a ser aquela criança que recebe resposta. Na sala de aula ele acaba dando trabalho e demora muito para ler também, porque ele não conquista a confiança. O intuito aqui é a criança arriscar, ela ter coragem de errar, ser corrigida e tocar adiante. Ela ter coragem de acertar, receber o parabéns e tocar adiante. Se você brigar toda vez que ele errar, ele vai começar a ficar com medo. Aí ele vai se retrair, vai ser difícil desenvolver com ele. Então, o ideal é deixa ele tentar várias vezes até ele dando a resposta para você assertiva. Se você não brigar muito, ele começa a acertar bem rápido, porque ele começa a prestar muita atenção no que ele ouve para ganhar elogio, certo? A próxima atividade entra um pouquinho de revisão do alfabeto, ligue os pontos e pinte o desenho. Você vai ligar todos os pontinhos de acordo com a ordem do alfabeto. Aí repete com ele. O que vem depois do A? B. Agora liga no C. Agora liga no D. Agora liga no E. Agora eu quero que liga no F. Vai repetindo. Se você quiser, pode passar o som ao invés da letra. Então, agora eu quero A. Agora eu quero B. Agora eu quero C. Agora eu quero D. Agora eu quero o E. Agora eu quero F. Agora eu quero Z ou G. Agora eu quero H. Agora eu quero I. Agora eu quero Z. Agora eu quero K. Agora N, N, O, O, P, P, K, K, R, ou R, ou R, S, T, U, V, U, X, I, Z, certo? Terminou, brinde, pode pintar. Aqui, a ideia de pintura, você pode dar um pincel com tinta guache para essa criança pintar bem. Então, tira a folha da apostila, coloca lá na área, ou coloca no lugar onde não vai borrar, ou coloca um plástico por baixo da mesa, por baixo do desenho, dá aí a tinta guache, um pincel e deixa ele brincar à vontade de pintar esse dinossauro. Lembrando, o dinossauro não voa, esse não, ele não tem asa, então tem que fazer um chão, tem que me dizer se está chovendo, se está sol, então tem que ter um sol bonito se tiver um dia ensolarado, tem que ter chuva caindo, se for dias de chuva, trabalhar bastante a imaginação dessa criança e deixar ela brincar bem aí com a tinta guache. Acabou essa atividade? Vamos para a próxima também de revisão do alfabeto. A atividade diz: escreva o seu nome. Aqui ele já vai estar craque nas letras do alfabeto. Então você vai dizer para ele quais são as letras do alfabeto para ele, você vai ditar para ele escrever. Ah, o seu nome é Maria? M, A, R, I, A. Ou então você brinca com o som. Agora eu quero o som do Quem que tem um som de A, R, I, A? É até melhor para essa criança memorizar. A próxima atividade é pinte o desenho e passe por cima das letras do alfabeto, que tem o seu nome. Detalhe, só as letras que tem o nome dele. Então, ele não vai pintar as outras letrinhas. Ele vai passar por cima do pontilhado, mas não pode pintar os desenhos. Os desenhos só podem ser os que tem no nome dele. Por exemplo, o meu tem o Adri. Então, eu vou pintar o A de Alerquina, eu vou pintar o D de Deus, eu vou pintar o E de escova, eu vou pintar o I de igreja, eu vou pintar o R de Ravenna e os outros desenhos não pode, só pode pintar aqueles que tem no seu nome. Depois que tiver bem bonito e ele ganhar aquele super elogio, vamos repetir então o alfabeto com ele e pedir para ele pintar bem colorido. Cada letrinha de uma cor aqui, ele vai pintar com giz de cera. Então, olha lá, A, E, I, O, U. Vamos de novo, de trás para frente? U, O, I, E, An. Ótimo. Acabou. Próxima página. Ah, Adri, mas como que eu divido isso? Você vai dividir de acordo com a vontade da criança. Olha, sempre assim. Coloca tipo 20 minutos de aula por dia. Deu os 20 minutos, tá liberado. Ah, não, eu vou dar 1 hora de aula por dia. Deu 1 hora de aula por dia, tá liberado. Ah, vou dar menos que isso, só se você trabalhar ali um brinquedo, alguma outra coisa, que o ideal é ele se acostumar com o tempo. A pré-alfabetização eu indicaria 1 hora por dia, 2 vezes por semana, porque ele se acostuma, não é muito tempo para eles, como a apostila é bem lúdica, eles adoram. Então, assim, você tem que ter bastante paciência para trabalhar com eles, porque eles vão gostar bastante desse material.
Próxima página, escreva o seu nome, bastante nome, para a criança se acostumar a escrever o nome dela. E aula livre, livre no sentido de, você tem bloquinhos? Libera os bloquinhos. Você tem brinquedos de montar, aqueles de madeirinha treme-torre? Vamos brincar de treme-torre. É uma brincadeira que você vai sentar no chão e vai brincar com a criança livre, à vontade, para ele se divertir. E nós vamos encerrar por aqui a aula da letra U. Ou seja, estamos encerrando as vogais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se não comprou a apostila, já compra a apostila pelo link da Hotmart. Garanto, vai ser maravilhoso ensinar e ver o seu filho se desenvolver, a sua criança se desenvolver com esse material. Muito obrigada por assistir, fique com Deus e até a próxima aula.